Você que nem está tão velho assim, tem alguma dificuldade de enxergar de perto? Você tem filho pequeno? Então presta atenção a esse vídeo, ele vai trazer informações importantíssimas para vocês. Eu vou falar de hipermetropia, sintomas, causas, grupos de risco e tratamento, muito mais. Quando você deve suspeitar que tem hipermetropia? Os principais sintomas de hipermetropia são baixa de visão para perto e dor de cabeça, especialmente na região próxima dos olhos e na testa, por conta do esforço acomodativo que os pacientes são obrigados a fazer durante uma leitura, por exemplo. Geralmente, a queixa é mais percebida na utilização da visão de perto, embora isto possa atingir a visão de longe, a depender do grau e idade do indivíduo. Você deve saber que hipermetropia pode ocorrer sozinha ou associada ao astigmatismo, e é mais comum do que as pessoas imaginam. Estima-se que 30 a 40% da população tem algum grau de hipermetropia. Em algumas populações, inclusive, o número pode chegar a 50%, ou seja, é muito comum. Por que isso acontece? Antes de explicar esse problema, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre como nós enxergamos. A imagem que vemos passa pela córnea, cristalino, para chegar na retina, que é um ponto específico do olho humano. A retina tem comunicação com o nervo que vai levar essa informação para o cérebro, onde a imagem vai ser processada. Quem tem hipermetropia tem um problema na localização da projeção dessa imagem. Quando o hipermétrope vê de longe, a imagem é projetada atrás da retina, e aí a pessoa puxa essa imagem com seu esforço acomodativo para a retina e passa a enxergar bem. Quando o hipermétrope tenta enxergar de perto, essa imagem é projetada mais adiante ainda da retina, fazendo com que esse esforço de se tentar colocar a imagem no local correto seja muito maior. Só para você entender, ele é o contrário da miopia, onde a imagem fica à frente da retina, dentro do olho. Por que isso é importante para você? Normalmente, nascemos hipermétropes, porque o globo ocular é fisicamente menor nos bebês. Isso, se for leve, não é ruim. À medida que o bebê vai crescendo, o globo ocular também cresce, diminuindo gradativamente a hipermetropia. Se nós utilizarmos esse raciocínio que acabei de fazer, imagine uma criança que tenha pouca hipermetropia ao nascimento. Ou seja, o globo ocular dela tem quase o tamanho do olho de um adulto já formado. Ela tem uma chance maior de aparecimento de miopia logo na infância, porque o globo dessa criança poderá ficar maior com o crescimento. Olhos míopes são grandes. Sendo assim, essa hipermetropia ao nascimento funciona como uma reserva funcional para que o crescimento normal do globo infantil seja feito de maneira adequada. Isso tudo já explica a principal causa de hipermetropia, que é ter o olho pequeno. É constitucional da pessoa. Outras causas comuns são cirurgias de catarata, cirurgias de correção de miopia, que podem gerar hipermetropia residual. Aqui já cabe um esclarecimento muito importante. As crianças podem ter um pouquinho de hipermetropia e isso pode ser normal, como já comentei. Mas há casos em que isso não é normal e deve ser tratado o quanto antes. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Quando a criança tem hipermetropia leve, de aproximadamente 2 a 3 graus, podemos apenas observar o comportamento dela sem a prescrição de óculos. Porém, se a criança apresenta um grau maior que este, ou ainda ter estrabismo, que são os olhos entortarem, é possível que ela precise usar óculos ou tampão para desenvolvimento normal desse olho. Por que dessa preocupação? Se esse olho, com essa alteração que eu falei, não for estimulado até os 7, 8 anos de idade, ele não se desenvolve adequadamente. E o resultado disso é que a criança ficará com o que chamamos de ambliopia, que é a deficiência permanente nos olhos. Vou repetir para vocês. Déficit permanente. Se, por outro lado, for feito o diagnóstico precoce, corrigido e estimulado, o olho se desenvolve bem. Por isso, é imprescindível a consulta ao oftalmologista logo nos primeiros 6 meses de vida, para que a qualquer alteração possamos iniciar o tratamento logo cedo. E como é o tratamento da hipermetropia? Além dos óculos, lentes de contato podem gerar boa visão de perto e longe nos pacientes portadores de hipermetropia. São chamadas lentes de contato multifocais.
Sua indicação é especialmente direcionada aos pacientes acima dos 40 anos. Pacientes hipermétropes mais jovens podem se beneficiar de lentes de contato mais simples ou mesmo cirurgia, chamada cirurgia refrativa. Esses tratamentos, quando corretamente indicados, possuem altíssimas taxas de sucesso. Se você não está enxergando bem, não deixe de procurar o seu oftalmologista. Para os pais com filhos pequenos, se não levou o seu filho para avaliação e ele tem entre 6 meses e 7 anos, não deixe de fazer isso. Esse é o Doutor Ajuda. E qual é o nosso objetivo com o canal? É cuidar. Tão importante quanto o remédio e a cirurgia é a informação. Trazer médicos especialistas que falam uma linguagem simples e acessível, de forma que você entenda, é a maneira que encontramos de ser médico além das paredes do consultório e conseguir ajudar um número maior de pessoas. Você sabia que mulheres com alta hipermetropia são mais propensas a desenvolver um quadro muito grave, que chamamos de glaucoma agudo? Muitas vezes, essas alterações são silenciosas e o paciente não tem como saber se apresenta esse risco. O glaucoma pode cegar, por isso, não deixe de procurar o seu oftalmologista.